Eu já fiz lançamento de mais de 8 dígitos, já participei de lançamento de 9 dígitos, ou seja, mais de 100 milhões de reais. Isso está tudo registrado no meu Instagram e hoje eu vou te contar como eu usei uma estratégia simples e prática para fazer mais de 150 mil reais em 15 dias. Então bora pro vídeo que é longo, denso, mas se você ficar até o final você vai sair daqui com uma estratégia validada para você conseguir fazer os seus primeiros 5, 10, 15, quem dirá 150 mil reais também, assim como eu. Bom, e antes de mais nada eu vou te explicar o motivo pelo qual eu usei esse tipo de lançamento, mas você pode perceber que esse motivo único e exclusivo, ele pode ser simplesmente ignorado e utilizado no seu funil de vendas tranquilamente, beleza? O método que eu utilizei para fazer esse lançamento foi o webinário. O webinário nada mais é do que você condensar uma grande quantidade de pessoas em uma transmissão ao vivo e nela você fazer uma única aula, como se fosse um workshop, né? Uma coisa bem grande, extensa, que você explica tudo para a pessoa e ela já sai dali com essa vontade de comprar o teu produto e inclusive compra durante o próprio webinário. Essa é uma explicação mais simples e fácil de você entender o que significa isso, mas eu quero te passar o ponto a ponto do porquê eu tomei essa decisão. Bom, no primeiro momento eu fui contratado para criar um lançamento e eu tinha um curtíssimo espaço de tempo. Além disso, eu tinha um agravante muito maior, que era além do tempo, que era a indisponibilidade do especialista para fazer esse lançamento. Ou seja, a gente precisa, na verdade, sempre de duas coisas. Eu vou te dar um exemplo bem simples e prático, você vai entender do que eu estou falando. A CIMED, você deve conhecer, que vende na farmácia, né? Uma indústria farmacêutica. Ela está entrando para o meio do influencer porque o João Adib e a Carla, e hoje até o Toguro estão lá dentro da CIMED, por um único e grande razão. As pessoas elas não compram produtos em si. Eu não vou chegar aqui e vou comprar esse microfone porque eu quis. Eu vou comprar esse microfone porque talvez uma pessoa que faça review de microfones fez um review legal sobre isso, me influenciou a comprar esse produto. Entendeu? Eu criei uma conexão com essa pessoa e a partir desse ponto de vista dela sobre um determinado produto, eu fui lá e agi e fiz uma compra. A CIMED está fazendo exatamente isso. Ela colocou o João Adib, a Carla e o Toguro para ser a cara daquele produto. Ou seja, você vê a Carla o dia inteiro lá, CIMED na boca com com Carmed. O Toguro o dia inteiro. Pô, passando agora aqui o desodorante, o super, o dia inteiro escovando o dente. Então, assim, você vê que as pessoas usam produtos e aquilo ali faz você se identificar com a pessoa e você procura o produto para comprar também. Então, na falta de um especialista, o que eu senti na obrigação de fazer para entregar o resultado para essa empresa? Eu falei, cara, olha só, a gente tem alguns problemas, né? Um deles é você não poder participar desse projeto e o outro problema, assim, maior ainda, é que ao mesmo tempo que eu tinha esse projeto para tocar, o especialista, que era bem grande, inclusive tinha mais de 1 milhão de seguidores, ele estava tocando outro projeto em paralelo, ou seja, poderia que uma das coisas divergissem com a outra. E isso é muito ruim em um lançamento. Você jamais pode, quando for fazer um lançamento ou deixar algum produto à venda, ter dois produtos que se batem, entendeu? Senão você gera dúvida na cabeça da pessoa. Imagina só. Porque imagina só, se existem dois produtos, vamos dizer que são, sei lá, esse mouse e esse microfone aqui. Se eles são da mesma empresa, eles são o mesmo produto, vamos dizer que os dois são microfones, tá bom? Como que eu vou saber qual produto comprar? Sendo que esse aqui é o microfone Plus e esse aqui é um microfone Extra Plus. Fica um pouco difícil, né? Então você tem que ter uma comunicação muito mais assertiva para conseguir vender determinado produto. E nesse caso é a mesma coisa. Como é que eu vou vender um curso de marketing digital completo e um curso de marketing digital completo ponto 2? Entendeu? Então você tem que ter um único canal de vendas para você conseguir ser mais assertivo. Isso era um grande problema, porque ele estava fazendo um lançamento gigantesco, com um tráfego gigantesco, e do meu lado aqui eu tinha um tráfego ridículo, de baixo. E quando eu falo tráfego gigantesco, nesse projeto grande era mais de 2 milhões de reais, e nesse aqui foi me disposto um tráfego de R$ 1.200. Você tem noção? Que com R$ 1.200 eu consegui fazer mais de 150 mil reais. Mas para isso tudo, existe uma estratégia certa e é isso que eu vou te mostrar agora. E o tipo de lançamento que eu escolhi foi o tipo de webinário, que nada mais é que você condensar uma grande audiência para dentro de uma sala ao vivo que você vai explicar todo o teu produto e, enfim, vai educar a pessoa a comprar o teu produto. Claro que ela já tem que ter um interesse sobre aquilo, senão não adianta nada. Mas a minha escolha, eu vou te explicar duas coisas aqui. A minha escolha foi porque o especialista não estava disponível
e eu tinha que usar algo para fazer esse lançamento. Ponto. Isso aqui é o crucial. Segundo ponto, para você usar um webinário, você tem duas maneiras de usar o webinário. Você pode ou fazer ele gravado, ou seja, eu sento aqui, gravo todo o meu conteúdo inteiro e depois eu transmito isso para as pessoas, ou eu faço ele ao vivo, pego essa gravação e depois retransmito para outras pessoas. E foi exatamente isso que a gente fez. Ele já tinha feito um webinário tempos atrás que não tinha dado tanto certo, e a gente pegou esse webinário inteiro gravado, né, a gravação, baixou ela, editou alguns pontos, já que a gente tem essa ferramenta, né, para ver onde é transmitido o webinário, os pontos onde teve mais público, teve menos público, teve mais interação, teve menos interação. Isso é uma métrica que a gente usou para reeditar esse vídeo, tá? E fazer esse lançamento dar certo. Ou seja, você pode muito bem ter um webinário rodando, 2 webinários rodando, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 webinários rodando. Eu já conheço pessoas que têm até 30 webinários rodando por semana de diversos públicos diferentes. E o bom disso, sabe o que é? Vou te explicar aqui agora. Vamos fazer que você tem aqui, ó, um webinário. Peraí. Um webinário. O bom do webinário, como eu te disse, você pode ter um rodando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quantos você quiser. Tá, Adriano, pra que eu teria 5, 6, 7, 8, 10, 15 webinários rodando? Vamos dizer que você, o teu nicho aqui, vamos colocar um nicho bem específico. Mercado financeiro. Eu vou te falar logo de antecedência, o meu core business. O que é core business? O que eu mais fiz na minha vida foi lançar produtos de mercado financeiro. Então, o meu core business é mercado financeiro. Eu vou dar exemplos dentro do nicho que eu trabalho, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui o primeiro webinário, ele roda para médico. Médico, Adriano? Como assim? Vou te explicar. O segundo roda para advogado. Segundo advogado. O terceiro roda para servidor público. Servidor público. E o quarto roda para, deixa eu pensar, para quem gosta, né, obviamente, de mercado financeiro. Por que ter esses 4 tipos de webinário rodando? Cara, para você conseguir vender bem nesse mercado digital, você precisa entender exatamente quem é a tua persona. Então, por exemplo, cara, eu sei que o médico, ele não tem tempo. Ele tem menos tempo, tá? Porém, ele tem muito dinheiro, né? Porque o médico, ele trabalha muito, a hora do médico geralmente é muito cara. O médico aqui para minha esposa, pro parto dela, era R$ 550 a consulta, de meia hora, nem isso, por exemplo. Mas o problema do médico, o que é? Exatamente o tempo. Ou seja, ele tem uma limitação de tempo, que foi dita aqui atrás. Qual é a limitação do tempo do médico? Cara, se o médico trabalha 12 horas por dia, vamos dizer aqui, ó, o médico está trabalhando 12 horas por dia, ele só consegue atender 12 pessoas. Vamos dizer que é 1 hora por atendimento, né? Então eu sei que esse médico, ele quer o quê? Mais dinheiro. Porque afinal de contas, todo mundo que está nesse universo precisa de mais dinheiro e quer mais dinheiro. Então eu entendo que, cara, ele não vai conseguir fazer de jeito nenhum o dia dele ter mais de 24 horas. É impossível, ninguém consegue, é humanamente impossível, tá? Mas eu sei que existe uma forma dele fazer mais dinheiro com investimento. Investimentos. Beleza? Ou seja, a limitação de todas essas pessoas, na verdade, é o tempo. Ele consegue fazer muito dinheiro por dia, consegue, mas ele tem um tempo, ele tem 30 dias no mês, ele tem 24 horas por dia, e ele não consegue alavancar mais do que isso. Porém, eu entendo que o médico, se ele tiver um conhecimento ou
Se o meu produto consegue fazer com que um médico com pouco tempo no dia dele, mas com segurança, ele consiga fazer um investimento e esse investimento dá frutos para ele, com certeza ele vai querer participar disso. O advogado, aqui ó, advogado, o mesmo caso. O advogado também, ele tem limite de tempo, tem limite de horário, porém ele pode fazer um investimento. O que eu posso oferecer para ele aqui, como se fosse no mercado financeiro? Vou dar ideias aqui para você. Uma mesa proprietária, na verdade, não, porque, cara, se o advogado e o médico não tem tempo, eles não vão ter tempo para fazer nenhum tipo de operação no mercado financeiro. Então tem que ser algo que traga para ele uma segurança, porém ele consiga fazer isso e deixar, por exemplo, entro aqui no computador por 1 hora por dia, cara, vou fazer investimento na, sei lá, Petrobras, Itaú e não sei o quê. Vou deixar paradinho ali, no mês que vem ele me rendeu X%. Então, para esse cara aqui, para o advogado, para o médico, eu posso sugerir para eles, por exemplo, uma carteira de investimento. Ou seja, vou fazer um webinário gravado ou ao vivo, não importa, né? Focando nisso aqui, em carteira de investimento, para esses dois públicos aqui, para o médico e para o advogado. Por quê? Porque eu sei que eles não têm tempo para fazer isso aqui também. Não adianta nada o cara ter muito dinheiro, porém não ter tempo. E, cara, me desculpe, mas eu acredito fortemente que um médico ou um advogado ou qualquer dessas áreas que tem muito desgaste físico também, né? Porque não basta ser só atender, né? Você tem um desgaste físico ali de cansaço até mais. Ele não vai chegar em casa depois de 12 horas de plantão e tudo mais e vai ainda pegar e estudar um mercado financeiro. Então ele quer algo que seja palpável. Por exemplo, cara, eu tenho um assessor de investimento, vou te oferecer ele. É isso, entendeu? Agora vamos lá aqui para o servidor público. O servidor público ele pode ter um pouco mais de tempo do que essas duas outras pessoas aqui. Desses dois nichos, digamos assim, né? Que o médico e o advogado. Então, para o servidor público, eu posso oferecer algo que ele vai estudar. Ele vai estudar, que ele possa aplicar. Então, a ideia do webinar é essa. Você poder fazer vários... Então, a ideia do webinar é essa. Você poder fazer vários vídeos, né? Várias aulas, vários CPLs, digamos assim, ou pitch de vendas para determinados públicos diferentes. Com isso, o que você usa? Você pode usar o tráfego pago para fazer esse público exato chegar aqui. Vamos lá. Vou te mostrar aqui. A gente tem o público de médico aqui. Vou colocar... Peraí. Médicos. Advogados. Então, a gente tem os médicos e os advogados. Como que eu vou conseguir transmitir apenas por médico aquela aula lá que eu dei para médico? E aqui, vou colocar, na verdade, aqui servidor público, né? Porque fica mais simples e fica mais diferente o público, né? Então, vamos botar aqui, ó, servidor público. Então, a ideia é a gente separar esses públicos aqui e receber cada um deles em cada webinário distinto, tá bom? Então, a gente vai rodar anúncios focados, né, em cada um deles. Ou seja, o anúncio aqui do médico, ele tem que ser para médico. Ou seja, você que é médico, não tem tempo, mas quer aumentar a sua renda, tarará, 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 eu tenho aqui uma forma de você investir seu dinheiro com total segurança, total transparência, rentabilidade garantida. Garantida não, porque não pode, né, oferecer rentabilidade garantida, mas rentabilidade passada com determinado histórico, e enfim, tudo isso. Agora, para o servidor público, a gente pode fazer um anúncio focado assim, ó. Cara, você que está aí há 10 anos já trabalhando como servidor público, chegou no teu limite de ganho, sei lá, teu salário é 15 mil reais, mas você percebe que você pode ganhar muito mais, está desanimado, desmotivado, blá, blá, blá. Você tem uma oportunidade aqui, um novo negócio para você trabalhar com o mercado financeiro. Seja você fazendo, sei lá, day trade, swing trade, não sei o que lá, investindo em Bitcoin. Esse tipo de coisa a gente pode oferecer para essa pessoa, para esse nicho aqui, né, de pessoas aqui que a gente está falando. Então, Bom, já te expliquei então o que é o webinário e eu vou te explicar exatamente como foi feito na nossa estrutura aqui para fazer esse lançamento de 150 mil reais em 15 dias. Então, vamos lá. Eu tinha um Instagram com apenas, vamos colocar aqui um Instagramzinho, um I e um G. Eu tinha 10
mil pessoas nesse Instagram, mais ou menos. Os stories, os storyzinhos, um play ali, né? Eles davam uma média de 450, variando o dia 600 pessoas. Por que que esse engajamento aqui era tão baixo para essa quantidade tão grande tão grande não, né? Essa quantidade de pessoas que a gente tinha ali naquele Instagram. Como eu disse, né, o meu especialista ele estava focado em outro projeto, ou seja, essa empresa do lado, ela ficou, a Deus dará, ficou largada lá há muito tempo. Porém, tá, como que chegou a ter esses 10 mil inscritos? O especialista em si, vou botar aqui um avatarzinho, uma carinha de uma pessoa, ele tinha bastante seguidores antigos, né? Ele trabalha sobre, o nicho dele é mercado financeiro, vou botar MF, e ele pegou, quando ele lançou essa empresa, ele falou pro pessoal que ele tinha lançado essa empresa. Ai, gente, eu não tô escrevendo aqui, peraí, desculpa. Então ele tinha um Instagram com 10 mil, a visualização era essa aqui, mais ou menos de 400 a 600 pessoas por dia. Esse avatar, o dono da empresa, ele tinha uma empresa, né, de mercado financeiro, e ele jogou essa galera para esse Instagram, porém esse Instagram ficou fechado, ficou parado, na verdade largado, por um grande tempo. Como nosso Instagram tinha uma média muito baixa de visualização, porém tinha bastante seguidor até, bastante sim, razoável esse número de seguidores aqui, para contar com um especialista que tinha mais de 1 milhão de seguidores, a gente fez o seguinte, a ideia era voltar a movimentar esse Instagram. Ou seja, a gente começou a criar vários posts. Aqui, ó, vou colocar umas fotinhas aqui. Post todo dia. Então, todo dia eram de 2 posts no Instagram. Cara, post qualquer... Opa, tá cortando ali. Post qualquer? Claro que não. Óbvio que não. Post intencional. Esses posts faziam o quê? A pessoa vê que ela tinha algum tipo de problema e com esse problema existia uma solução e essa solução seria enviada, gerada, mostrada no dia XYZ. Vou te explicar aqui mais um pouco. O produto principal dessa coisa, acho que nem poderia estar falando isso, mas era uma mesa proprietária. O que é uma mesa proprietária no mercado financeiro? Mesa proprietária nada mais é que um produto onde você faz uma prova, tá? Uma prova, um textinho aqui, vamos dizer. E se você for aprovado para a mesa, você recebe um dinheiro da mesa para fazer as operações. Com esse dinheiro da mesa e essas operações, você recebe uma porcentagem do lucro, ou seja, o seu dinheiro, de fato, né, o dinheiro da pessoa, ele não toma risco. Porque se perder, a mesa assume esse risco e a pessoa fica de boa. Ela pagou a prova, cara, tem um limite de, sei lá, R$4.500 para você operar. Perdeu tudo, beleza, é isso. Ganhou R$5.000, a mesa fica com 10% e você recebe todo o resto na tua mão. Cara, qual é a big idea ou qual é uma puta oferta que eu posso fazer para esse tipo de produto aqui? Para e pensa bem. Se você não tem risco, o risco para você operar é nulo praticamente, né? Você não tem o risco. Você tem o dinheiro da mesa, então o capital da mesa. Ou seja, ela alavanca, na verdade, né? Se você tem R$1.000, por exemplo, você faz uma prova que vai te liberar, sei lá, R$5.000. Então você alavancou de 1.000, você foi para 5.000 e sem risco, né? O que isso me trouxe à minha cabeça, cara? Se eu fizer um evento, vamos lá, agora para o evento chamado, olha o negócio, a mesa proprietária opera day trade. Então, se o meu evento for chamar operação, faz sentido? Operação risco zero. Como assim operação risco zero? Já não te falei aqui? Que a mesa ela tem um risco negativo e o capital é da mesa. Se você bota 1.000, você recebe 5.000 e o seu risco é zero. Me diz se isso aqui não chama a atenção de uma pessoa, tá? Isso tudo regulamentado, tá bom? Tudo correto, tudo certo, sem falcatrua nem nada. Mesas proprietárias são cadastradas no... Mesas proprietárias, elas são regulamentadas pela CVM, ou seja, tudo isso aqui é legal, nada de golpe, nada de coisa errada, tá bom?
E aí, beleza, a gente tinha essa operação risco zero, que era a mesa proprietária, que ela dava, né, essa alavancagem no dinheiro da pessoa. E também a gente colocou um plus. Opa, a gente colocou um plus nisso aqui, que eu vou falar um pouco mais pra frente, que eram nossos analistas. Beleza? Então, vamos lá, voltando para a captação dessa galera, né? A gente tinha aqui, deixa eu ver, aqui, esse pessoal que tinha aqui no nosso Instagram, essas 500, 600 pessoas. A gente começou a fazer os posts aqui intencionais sobre o que eu falei ali na frente, né? Então, cara, a gente começou a postar todo dia aqui, ó, como, por exemplo, operar sem risco. Como alavancar seu patrimônio. Então, são vários posts que a gente utilizou para fazer essa massa dessa galera aqui, né? Esse povo que estava aqui com a gente subir. E a gente conseguiu subir isso aqui, tá? A gente bateu próximo ao lançamento uma média de 1.500 pessoas. Isso aqui é quase 2, 3 vezes mais do que estava batendo no normal. E beleza, a gente conseguiu fazer isso. Qual que é o próximo passo aqui? Colocamos aqui os posts intencionais, né, tudo mais. A galera começou a curtir os posts, a entender o negócio, interagir, fazer perguntas e tudo mais. A gente vem para o passo de captar essa galera. Como que a gente faz uma captação desses leads aqui? Duas formas. A gente usou automações, a gente usou um pouquinho de tráfego pago, como eu tinha dito, né? R$1.300, R$1.400, alguma coisa assim. Mas o principal de tudo foi realmente movimentar o Instagram pra caramba. A gente usou, então... Como é que você faz essa captação dessa galera para você entender quem é essa galera, como funciona e como usar isso ao teu favor? A gente cria uma landing page, tá? Isso aqui é uma página. Nessa página, a gente tem a promessa aqui em cima, né? Que é a operação. Vou botar OPR, tá bom? Aqui tá meio grande, né? Deixa eu só dar uma diminuída para ficar mais fácil de entender. Pera aí. Deixa eu refazer isso aqui. A gente tem a nossa página. Eu vou colocar OPR, que é o nosso lançamento, Operação Risco Zero. Então fica entendível o que a gente está falando. A gente tem a nossa promessa. Cara, nossa promessa é o quê? Você operar com risco zero usando o patrimônio da mesa proprietária e alavancar o seu patrimônio. Dentro disso aqui a gente tem 2 ou 3 campos, que depende do que a gente vai usar. Esse campo aqui primeiro é o nome. O segundo campo é o WhatsApp. Vou botar o WhatsApp aqui. O terceiro campo é a renda. Por quê? Porque a gente já começa a fazer uma pré-pesquisa do público que está chegando aqui dentro, para a gente ver se faz sentido ou não o ticket desse produto. Vou explicar isso mais para frente. A gente tendo isso aqui cadastrado, a gente joga tudo isso aqui numa base de dados ou no e-mail marketing. E-mail marketing. E com isso aqui, a gente já começa a criar a nossa lista de pessoas interessadas no nosso lançamento, Operação Risco Zero. Certo? Até aqui tudo bem. Próximo passo aqui é a gente criar um grupo de WhatsApp. Cara, por que o WhatsApp? E por que não o e-mail ou qualquer outra forma de se comunicar? Primeira coisa que você faz no dia quando você acorda é abrir o quê? Instagram ou WhatsApp. A gente tá nas duas. A gente tá no Instagram com os nossos posts intencionais e a gente tá no WhatsApp jogando algum conteúdo, lembrete e tudo mais para você, beleza? A gente definindo isso, nossa data também, né, do lançamento, isso é muito importante, você ter uma data específica, por exemplo, cara, sei lá, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, dia 10/3, nosso lançamento às 8 horas da noite. Isso aqui você tem que martelar na cabeça do teu lead, ele tem que estar ciente de que, cara, é isso aqui, dia 10/3 eu tenho um compromisso na minha agenda, já tá marcado, eu vou participar da aula com o Adriano, beleza? É isso aí. A gente joga ele no WhatsApp. O WhatsApp nada mais é do que a gente mantém essa comunicação com esse lead. Comunicação é o ideal. Outro ponto muito importante aqui para você definir é a tua oferta. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa. Isso aqui... Eu tô para fazer um lançamento agora também. Eu já trabalhei com vários outros nichos também, né? Então, eu já trabalhei com
estética, maquiagem, cara, que mais? Mercado financeiro é principal, artesanato. Agora a gente está indo para receitas, tá? A gente tem uma reunião na segunda-feira, na verdade eu tenho uma reunião na segunda-feira com uma pessoa que foi pro Masterchef, no Masterchef quase ganhou o Masterchef Confeitaria. Então, pra você ver, a gente tá indo em vários nichos e dá pra usar a mesma estrutura pra isso tudo. E eu tô pra fazer um lançamento agora de uma pessoa que também faz salgados, coxinha, risoles, essas coisas assim. O primeiro passo pra tudo isso aqui acontecer é essa pesquisa. Opa, peraí. Vou escrever aqui de novo. Pesquisa. Depois eu até posso fazer uma aula específica sobre pesquisa de persona. Por que essa pesquisa? Caramba, o negócio não tá gostando de mim não. Vou botar aqui de novo. Vou passar pra outra página aqui, peraí. Pesquisa. Qual é a importância dessa pesquisa pra gente? Cara, nessa pesquisa a gente vai entender de fato quem é a pessoa que está disponível a comprar o teu produto. Porque vamos dizer que eu tenho um Instagram com 1 milhão de pessoas. Cara, eu sei que esse 1 milhão de pessoas está aqui porque eu faço um tipo de conteúdo. Vamos dizer que eu faço churrasco. Pô, 1 milhão de pessoas se interessam por churrasco, certo? Beleza. Agora, esse 1 milhão de pessoas se interessa por churrasco por quê? Aí que vem a grande pergunta. O primeiro por quê? Porque gosta ao FDS. Porque gosta de fazer churrasco no final de semana. Porque 2 gosta do rolê, vamos dizer assim, do rolê. Então, esse cara gosta de churrasco, mas ele gosta do rolê. O porquê 3 tem restaurante. Tem restaurante, tá, beleza. São 3 tipos de público. O que gosta no final de semana, pô, todo final de semana, cara, eu vou lá no mercado, pego uma picanhazinha, uma coquinha, faço um drinkzinho ali pra mim, pra minha esposa e pra minha filha, e é isso aí. O que gosta do rolê, cara, ele vê que o rolê do churrasco é um negócio diferenciado. Porra, tem um pagodinho, tem uma mulher, tem não sei o que, o cara gosta de chegar em menina, ele vai porque ele gosta do rolê, entendeu? E tem o cara que tem um restaurante. Desses aqui, qual é o nosso público ideal? Tem 1 milhão de pessoas, a gente percebe que pra mim, né, o que seria mais vantajoso nesse caso é eu posso ter 3 produtos, tá? 2 produtos no caso, porque o cara que gosta do rolê, ele não quer ser churrasqueiro, ele só quer estar lá pela diversão. Posso ter 2 produtos aqui, ó, 1 e 2, beleza? O primeiro, por exemplo, o porquê vou botar aqui, tá? Que a gente sabe que é o cara que gosta do final de semana. Cara, como fazer tua carninha no final de semana? Produto 1. Produto 2, porque 2 ele... Como alavancar a sua churrascaria, como fazer render o rodízio, por exemplo. Então são 2 produtos diferenciados e tudo isso a gente descobre com uma pesquisa. E aqui não foi diferente disso. A pesquisa rodou, a gente entendeu quem era a nossa persona, e diante disso aqui, a gente viu qual era a melhor oferta para fazer para essa galera aqui, beleza? Por exemplo, depois eu posso também, na aula de persona, eu posso abrir isso aqui e mostrar detalhadamente para você quais foram as respostas que tiveram pra gente trazer aqui dentro do conteúdo e ficar mais denso e mais completo para você. Mas a gente viu aqui que a pessoa tinha medo de perder dinheiro. Não tinha dinheiro. Não tinha tempo. Tinha, sei lá, não tinha gerenciamento. Cara, trader é uma pessoa muito solitária, igual um empreendedor. Quando você é empreendedor ou trader, você vive muito sozinho. E essa galera, ela precisa de um apoio, digamos assim. Principalmente o day trader, que, cara, o day trader, ele vive de uma forma que se ele perde hoje, talvez ele não jante amanhã, entendeu? Então ele precisa desse apoio. E uma das coisas que a gente percebeu que não tinha esse apoio, né?
Então, a falta desse apoio aqui, ela gerava esse medo de perder dinheiro, tá? Ele não tinha gerenciamento, porque o cara, por exemplo, cara, perdi agora, fiquei puto com o mercado, eu vou querer meter marcha no mercado agora, o mercado vem e te toma. Então, a falta de apoio é uma coisa que, cara, persegue muito o day trader e ele se sente muito sozinho. E às vezes a gente não tem com quem falar. Com base nessas respostas que a gente teve aqui, a gente definiu uma oferta. Para você entender, o vídeo que a gente usou, ele foi editado e a gente depois liberou alguns bônus, tá? E os bônus, eles estão diante disso aqui, dessa parte do apoio. Mas eu vou te explicando isso aqui também. Então vamos aqui para uma nossa nova página. Definimos o nosso lançamento, o nosso evento definido, OPR, né? Operação Risco Zero. Definimos a nossa persona. Sabemos quem é, aquele cara que tem medo, que não tem apoio, que falta, etc, etc, etc. E a gente definiu também, com base nessa pesquisa, para você ver, cara, que a pesquisa é um balizador assim gigantesco na tua vida. Se você não faz essa pesquisa, você está vendendo às vezes churrasco para um cara que é vegetariano. Você vai fazer um lançamento de yoga para o cara que gosta de, sei lá, Fórmula 1, entendeu? Então, se você não tem essa pesquisa, você não tem essa base, esse balizamento. Você achar que esse produto que você tem é para essa pessoa XYZ é um grande erro. Você pode ter uma base. Cara, se eu faço curso de marketing, eu sei que o povo que me acompanha gosta de marketing. Mas dentro do marketing tem inúmeras formas de fazer dinheiro, inúmeras formas de ganhar, inúmeras formas de fazer lançamento. Esse aqui é o webinário, mas existe lançamento interno, lançamento pago, lançamento... Existem várias formas. E sem eu ter essa pesquisa, sem eu entender minha persona, tá? Eu nunca vou conseguir acertar. Então a gente tem a persona definida. A gente, com base na persona, né, definida, a gente tem nosso ticket. Ou seja, o valor, né, cobrado pelo produto oferecido. A gente tem, nosso valor cobrado, o ticket, né, nosso valor cobrado pelo produto oferecido. Com base também na nossa persona, aqui, a gente entendeu que o nosso produto deveria ser a sala ao vivo, né? Deveria ser a mesa proprietária. Mesa. E dentro de mesas proprietárias existem alguns formatos, né? Por exemplo, você pode ter o plano pequeno, o plano grande, o plano médio, o plano ultra, o plano top. E a gente tinha alguns planos aqui dentro. Então eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Nossos planos, eles iam de, se eu não me engano, 490... Vou dar exemplos aqui rasos, tá? Mas era, por exemplo, isso aqui. 497, 997, 1497, 1997... Tinha até de 15 mil reais lá. O nosso último plano era de 15 mil reais. A gente viu, com base... Volto a dizer, com base na nossa pesquisa que a gente fez lá atrás, que para esse público que a gente conseguiu atrair com alguns anúncios e com as publicações no Instagram, o nosso público-alvo necessário e tinha poder aquisitivo, a maior parte dessas pessoas que responderam tinham poder aquisitivo nessa faixa de 2 mil reais. Com isso, né, a gente vem aqui e descobre que o nosso ticket desse produto é 1997, ou seja, eu já vou para esse lançamento com alguns dados, com algumas projeções de lançamento já vou para esse lançamento com algumas projeções de lucro, de gasto, de quanto ROI eu vou ter, tudo isso. Então a gente, beleza, definiu esse produto aqui. Show de bola. Vamos lá, lançamento. Alguns problemas que deram também, eu vou colocar aqui bem honestamente o que aconteceu com o nosso lançamento, tá? A gente teve um problema bem grande que foi o seguinte, a gente usou uma plataforma chamada Webinar Jam. E foi a primeira vez, cara, que eu fiz
alguma coisa dentro dessa plataforma. A gente subiu a aula gravada, né, que eu tinha te falado lá, editada, aula, e marcou pro lançamento para, sei lá, dia, igual eu falei ali, né, 10/3 às 20 horas. O que aconteceu nesse momento aqui? A gente jogou toda a comunicação dentro do grupo do WhatsApp. Galera, ó, aula ao vivo. E mandou pra dentro desse link aqui. Cara, o link deu algum problema, não sei o que aconteceu. Eu sei que muitas pessoas entraram na live, a gente teve uma média, a gente captou nesse lançamento 700 pessoas em média, 700, 800, mais ou menos. 700, 800 pessoas. Pra você ter uma ideia da conversão que a gente teve nisso aqui. Eu vou até abrir um print aqui depois pra você entender como que foi essa conversão aqui nossa. E de toda essa galera que começou a clicar no link, cara, a aula não começou às 8 horas. Isso aqui foi um grande problemas pra gente, porque cada pessoa, se esse cara clicou às 8 horas, ele começava às 8 horas, se ele clicou às 8:01, começava às 8:01 e de 8:02, cada pessoa que clicava, o negócio começava do zero, entendeu? Então isso atrapalhou muito na nossa hora de fazer a abertura de carrinho, porque a gente não tinha percebido isso. Esse é um grande problema. Lançamentos dão problema. É normal, se acostume com isso. O primeiro que você fizer provavelmente não pode não dar resultado, mas não desanime, é assim mesmo. Eu tenho 8 anos de experiência nisso e ainda dão alguns problemas ao meio do caminho. E aí, como é que funciona? A gente vai fazer esses disparos no WhatsApp. Eu posso também fazer uma aula depois só sobre copy para WhatsApp. E a gente disparou que as vagas estavam abertas. Vagas abertas às, sei lá, 21 horas. Porém, tinham pessoas que estavam dentro do vídeo que, cara, o cara ainda tava no, sei lá, no tempo do vídeo lá de 20 minutos. E o vídeo tinha 1h40. Total. Então, esse cara que tava aqui, ele já recebeu vagas abertas dentro do WhatsApp dele. E aí ele fica tipo assim, cara, o que tá acontecendo aqui? Não faz muito sentido isso. E aí, no nosso primeiro dia de vendas, a gente teve incríveis... Isso aqui é muito bom para você entender como que pode dar errado, mas ainda assim pode virar a chave, tá? Vendas. Vamos lá. Tivemos 4 vendas. 4 vendas, cara. Vai que desfocou. Tivemos 4 vendinhas. Assim, suadas, tá? A gente abriu o carrinho às 21 horas. Fechou o dia com essas 4 vendas aqui. Cara, honestamente eu dei uma desanimada. Porque a gente tava ali já há 15 dias, né? A gente fechou os 15 dias e abriu o carrinho. 15 dias você fazer 4 vendinhas, cara. Te investiu R$1.200 mais ou menos pra movimentar aquela galera que já tinha naquele Instagram, tá? A gente não procura público frio, a gente procura só o público que tinha naquele Instagram. E a gente abriu essas 4 vendas. Eu falei, deu uma desanimada legal. Mas... calma, dormi, acordei no outro dia com um insight muito bom. A gente tinha pesquisa. Novamente eu volto pra pesquisa, né? Pesquisa. Cara, o que a gente pode ter tido de gargalo aqui nesse lançamento? Mesmo a pesquisa mostrando muitas coisas pra gente, a gente pode ter alguma falha de comunicação, tá? Porém, uma das grandes falhas de comunicação foi o webinário ter começado errado para as pessoas, né? Então, para uma abrir um carrinho antes, para outra não. E isso é uma falha de comunicação muito grande. E eu pensei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a pesquisa aqui e vou descobrir algo que eu possa fazer para voltar essa galera para dentro do nosso curso, né? Para o nosso produto, para a pessoa comprar nosso produto. E na pesquisa eu lembrei uma coisa muito importante. O pessoal falava lá. A falta de apoio. Então o cara ele não tinha dinheiro, ele não tinha apoio e ele ficava com medo de operar. Então, nosso produto ele dava o dinheiro e eu ofereci de bônus o apoio. Vamos botar aqui um joinha. Joinha. Então a gente fez isso. Como que foi esse apoio? Isso tudo, eu tô dando a definição aqui que a gente fez
mas você usa isso aí na tua, né, no teu nicho, no teu sistema, o que pode ser feito para ajudar as tuas vendas. Então o dinheiro a mesa dava e o apoio dentro dessa empresa existiam analistas CNPI. O que é um analista CNPI? Cara, analista CNPI nada mais é que um trader profissional que tem uma certificação, e esse trader ele pode fazer operações ao vivo. Então eu posso chegar aqui no meu gráfico e falar, ó, compra mini índice, agora, pum. Ó, agora sai do mini índice, pum. Compra mini dólar, pum, sai do sei o quê. Ele dá todo esse apoio moral e estratégico para a pessoa fazer as operações sem ter medo. Então a gente juntou o dinheiro, né, como eu tinha dito, o dinheiro e o apoio em uma única oferta. Nesse mesmo 1997 que a pessoa pagava, ela recebia essas duas coisas aqui. E, cara, simplesmente a gente teve um boom de vendas absurdo. Absurdo. A gente conseguiu fazer os 150 mil reais de faturamento. E tirando, né, os menos ali, os mil, botar 1.500, foi 1.300 alguma coisa, na verdade, 1.500 reais. Cara, olha o resultado que a gente teve nesse lançamento aqui. Voltando a falar, a gente tinha apenas uma base de 10 mil pessoas no Instagram. Pouco, tá? Pouca gente. Uma média de stories quando a gente pegou de, como é que era? 450 mais ou menos a 600. Muito difícil isso aqui acontecer. A gente elevou esse número aqui, tá? Para 1.500. Erramos no primeiro dia. Nosso vídeo lá deu problema. Mas não rolou o quê? Desânimo. Não rolou desânimo. A gente teve que entender qual foi o erro, qual foi o problema que teve nessa estrutura toda aqui. Cara, foi o erro técnico da aula não ter começado direito? Foi a oferta que não deu certo? O que foi? Eu lembro até que, na verdade, a gente pegou, no dia seguinte, a gente fez uma outra pesquisa dentro do grupo. Tá? Essa pesquisa foi assim, ó. Por que não comprou? Claro que não dessa forma aqui, né? Por que não comprou? Mas a gente fez essa pesquisa de uma forma velada, digamos assim, onde a pessoa disse pra gente por que ela não comprou. E uma das respostas foi aquela... e uma das respostas foi a questão da falta de apoio. Então a gente pegou e voltou à ideia de fazer a sala ao vivo, né? Cara, eu vou te dar o dinheiro, você não tem problema com isso. Eu vou te dar a sala ao vivo, que é o meu trader, o profissional, com mais de 15 anos de experiência, operando pra você, junto com você. Quem não entra é maluco. A gente tinha track record da sala, toda semana tinha vários e vários resultados positivos. Não tinha uma semana que a sala fechava negativa. Então tudo isso culminou para esse lançamento ter dado muito certo. Então, resumindo aqui toda a estrutura, você vai usar a tua influência, o teu Instagram, vou botar aqui, ó, IG, mais o teu YouTube, se você tiver, mais o TikTok, mais não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tudo que você tiver disponível para você usar a sua influência e atrair esse público, é exatamente isso que você precisa. A gente coloca aqui um imãzinho, né? Então você vai atrair as pessoas. As pessoas estão vagando aí pela internet e elas vão ser atraídas pelo esse teu imã aqui pro teu lançamento. Vamos lá, lançamento. Eu escolhi o webinário para esse tipo. E foi a coisa mais assertiva. O meu especialista ele não tinha disponibilidade para fazer o lançamento. Ou o teu tem disponibilidade para fazer o lançamento? Tem disponibilidade para fazer a gravação? Cara, faz vários. Faz o do advogado, do médico, do dentista, do especialista em estética, do não sei o que, entendeu? Diversifica esse teu nicho, entendeu? Diversifica a forma de comunicação. Faz o anúncio dedicado para cada um deles, atrai público para cada um deles, faz um pitch para cada um deles. Próximo passo é pesquisa. Para essa galera que você atraiu, faz uma pesquisa de persona. Você sabe que essa galera gosta de dinheiro, por exemplo, no nicho de marketing digital. Cara, mas dinheiro para quê?
Entendeu? Para que esse especialista, para que essa pessoa quer entrar no teu lançamento? No meu nicho aqui, no marketing digital, ele quer ser estrategista? Ele quer ser gestor de tráfego? Ele quer ser social media? Ele quer ser, sei lá, entendeu? Diversos nichos. E para cada um deles eu vou falar de uma forma. Não adianta nada eu mandar uma aula de 40, 50 minutos para uma pessoa que quer ser social media sobre como fazer um webinário. Você entende isso? Então então a gente difere nosso nicho de acordo com o que ele quer entender e aprender. Isso aqui foi basicamente um panorama geral do que foi feito para a gente conseguir fazer esses 150 mil reais em apenas 15 dias. E obviamente, né, esse é uma coisa muito superficial, porque, cara, dentro disso tudo aqui existem várias copies de WhatsApp, e-mail, criativos, tudo isso, cara, é gerando essa intencionalidade no teu lead. Então nada adianta você só postar, cara, eu tô na praia hoje, valeu? O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que postar algo que faça sentido para minha persona no determinado ponto de vista que ela tá vivendo hoje. Você tem que aumentar o nível de consciência do teu lead. E se você quer saber mais sobre nível de consciência, eu vou deixar um link aqui embaixo ou aqui em cima de um vídeo que eu falo sobre nível de consciência. Existem pessoas com vários e vários tipos de problemas, porém elas não sabem que existe esse problema de fato, que existe uma solução e que existe uma forma de você arrumar esse problema. Então, esse vídeo de níveis de consciência é muito interessante para você. Então, basicamente, isso aqui foi tudo que eu usei para fazer mais de 150 mil reais em 15 dias com um Instagram flopado, digamos assim, e com um tráfego de 1.200 reais. Bom, se você quer ter mais tipos de conteúdos densos como esse, eu recomendo que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube, deixe seu comentário, o que você achou, deixe sua dúvida também, se você acha que eu posso agregar mais com conhecimento para você, e se inscreva nesse canal e mande para um amigo seu, para um sócio que você pode ter aí, e vão para cima. Até mais, Adriano. Valeu, tchau, tchau.